Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Vamos fazer mais uma experiência, a última de hoje? A última não. Se tudo é recomeço, não pode ser a última, né? Eu convido você a pensar em alguém. Pode ser que esse alguém esteja aqui, tudo bem. Envie um sentimento a essa pessoa. Pode ser que ela esteja em outro lugar. Talvez outra cidade. Talvez outro país. Não importa. Envie um sentimento a essa outra pessoa. O que você quiser. Se há um mal-entendido, se já houve algum mal-estar, tente o máximo que você puder entender, pedir perdão, perdoar. Envie um sentimento a essa pessoa. Se pelo contrário já há um bem-estar, envie um sentimento a essa pessoa. Se ela já desencarnou, não importa. Envie um sentimento. Onde quer que ela esteja, vai chegar lá. Vamos cantá-la de novo, como quem envia uma carta emocional. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho as velas da coragem pra
risco, não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem. Boa noite a todos, meu nome é Marilene, é um prazer estar com vocês. Agradeço a casa pela oportunidade do trabalho e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a morte não interromper a vida. Conhecer um pouquinho mais desse tema dentro dessa doutrina que nos consola e nos ampara. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus, a espiritualidade maior, pedindo que nos fortaleça, que nos ampare, que esteja sempre conosco, nos ajudando na caminhada terrena e que possamos estar sempre unidos com eles. Que assim seja. Graças a Deus. Quando eu escolhi o tema A Morte Não Interrompe a Vida, é porque eu tenho pensado muito sobre esse último ano, desde que entramos na pandemia. Vamos parar, pare um minutinho. Feche seus olhos e volte a um ano atrás. Volte em fevereiro de 2020. Como estava a sua vida? Como era o seu dia a dia? Como era o dia a dia dentro do seu lar, com a sua família, com seus filhos? Era um corre-corre, ninguém tinha tempo para nada. E de repente, no estalar de dedos, tivemos que nos trancar dentro de casa e nos enfrentarmos 24 horas por dia. Pais sendo obrigados a ser pais 24 horas por dia. Mães que só trabalhavam fora, aprendendo a cozinhar, a lavar, a cuidar da casa. Pois já não tínhamos mais as secretárias, que também estavam presas em seus lares. Não tínhamos mais o auxílio da escola, onde os filhos passavam boa parte do tempo.
e começaram a surgir os conflitos dentro, e a gente vê as histórias de vários lares que se transformaram em caos, a violência doméstica aumentando. E eu fiquei pensando, as pessoas revoltadas porque os seus entes queridos estavam partindo, desencarnando, morrendo, e de quem a culpa é do governo, é da China, é da Europa, é da onde, e vamos achar um culpado, um bode expiatório, e um grande caos. E todo mundo que sai na rua com medo, uns debochando, outros passando mal. Um verdadeiro caos. Então, eu fiquei pensando sobre os desencarnes dentro da pandemia pelo coronavírus. Desde que eu fiquei em casa, eu tive que ficar enclausurada, até porque eu sou grupo de risco, eu sempre vi o Covid-19 como um convite a uma parada, a uma reflexão de como estava a minha vida. O que eu deveria aprender com isso? Daí eu fiquei pensando várias coisas. E quando surgiu o convite dessa palestra, entre aspas, dessa conversa, eu pensei logo nesse tema. A morte não interrompe a vida. Porque realmente, o que fazemos do nosso tempo? O que fazíamos do nosso tempo? E o que faremos do nosso tempo? Isso é uma coisa que só cada um pode parar e pensar e se autoanalisar, né? Eu trouxe uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, justamente que fala sobre o tempo. Tempo. Aquele que faz caso do dia, patrão senhor o faz. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 8. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção? Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conta com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro.
para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Uma das coisas que essa pandemia trouxe, a oração. Todo mundo, né? Rezando. Todo mundo se ajudando. Todo mundo em prol de vamos, fulano está dodói, então vamos fazer oração, vamos nos juntar às 18 horas, fazer uma oração pela cura do planeta. Olha só, demos uma parada no tempo e ele ficou bem maior. Mas vamos ao nosso tema. O que é a morte? Segundo o dicionário, a morte quando acaba. A morte seria o fim de tudo? A aniquilação completa do corpo e da mente? Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Por que não poderíamos viver para sempre? Podemos ter notícias de quem se foi? Essas e outras perguntas, o Livro dos Espíritos, à luz da doutrina espírita, nos traz os esclarecimentos de como devemos encarar essa passagem para o mundo maior, a readaptação ao mundo espiritual, o que influi no processo da desencarnação e até como se dá o apoio dos espíritos. Quando podemos nos comunicar com os nossos entes queridos? Com quanto tempo o espírito, com a permissão de Deus, pode mandar mensagem? São tantas as perguntas que temos, os questionamentos que fazemos, as dúvidas que surgem com a gente. Poxa, mas por que ele mereceu desencarnar com o Covid? Ainda tinha tanto que viver. Ai, mas é uma morte horrível, horrorosa. É a falta de ar, é não ter o ar. Aí passamos a lembrar que temos o ar, que temos o oxigênio, que não vemos, que não damos valor. Passamos a valorizar cada minuto, cada segundo. Não podemos precisar o tempo que vamos estar encarnados. Nós não lembramos, mas cada um traz o seu tempo. Cada um, nós temos a hora marcada de retornar à pátria espiritual. Só que, já pensou, se você lembra disso, você ia ficar preocupado. E está chegando o dia, está chegando o dia. E quando nascemos, ninguém prepara ninguém que ele vá morrer um dia. Ninguém está preparado para isso. Então, não preparamos nossos filhos. Não nos preparamos. Ninguém quer saber do papo com a morte. Por quê? Porque eu vou acabar? Mas se eu sou um espírito imortal, eu só vou mudar de lado. Eu só vou retornar para a parte espiritual. Vou voltar para casa. Vou voltar para o meu mundo de origem. Mas isso nos dá tanto medo. Medo da incerteza do que é do outro lado. Medo do que eu vou encontrar do outro lado. Mas eu não vou. Como será?
o que dizem e a incerteza. E os nossos entes queridos que vão, lógico que temos muita saudade. A dor, a saudade, que ninguém consegue explicar direito, é a dor da perda, da partida. Que com o tempo ela vai se transformando nessa saudade. No começo a saudade é muito doída, mas depois ela vai acalmando, vai amenizando. E quando a gente sentir muita saudade, quando doer assim, mas doer mesmo lá no fundo, procure lembrar dos momentos felizes, da risada do seu amor, das piadas que eram contadas, dos momentos felizes que passamos juntos. Procure lembrar todo o lado positivo de que foi o nosso convívio, porque quando focamos no positivo, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. Aí, nós não podemos precisar, em termos temporais, quando será possível receber mensagem dos entes queridos que nos precederam no desencarne. Alguns fatores influem decisivamente na capacidade dos espíritos se comunicarem com seus parentes na Terra. Entre eles, destacamos o estado de perturbação do espírito após a morte, o merecimento dos envolvidos, as condições do desencarne e a gente quer logo saber, mas tudo tem o seu tempo, né? Mesmo sabendo que um dia tudo acaba, nunca estamos preparados para perder alguém, né? Às vezes não é a dor que faz você sofrer, mas são os seus pensamentos negativos que fazem as coisas parecerem pior do que são. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre a volta do espírito à vida espiritual, os benfeitores da codificação orientam que após deixar o corpo, a alma experimenta um estado de perturbação que varia em grau e em duração de acordo com a elevação do espírito. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria, antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. É a questão 164 do Livro dos Espíritos. Esta perturbação se dá pela necessidade que tem a alma de entrar em conhecimento de si mesmo, para que a lucidez das ideias e as memórias lhe voltem. Allan Kardec afirma muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Questão 165 do Livro dos Espíritos. Logo, este é um fator preponderante ao se avaliar a possibilidade de comunicação desses espíritos com os parentes encarnados. Por que em vez de ficarmos nessa comissão, preocupação, nessa sofrência de querer saber como é que o outro está lá do outro lado, não o ajudamos? As lágrimas da saudade não prejudicam quem parte. O que prejudica e dificulta o desligamento e perturba o espírito que parte é a revolta, a blasfêmia contra Deus pela partida.
A oração sincera aquieta a alma e eleva o padrão vibratório. Cria um estado íntimo de serenidade, facilitando o desprendimento, a entrada tranquila no mundo espiritual. Então, toda vez que você sentir saudade, pode chorar. Não é problema chorar. Mas o choro da saudade realmente. Não choro de revolta. Não choro de inconformismo. E nessa hora, pegue o livro. Se você não tiver o livro, até no celular mesmo, você acessa lá no YouTube. Tem livros em PDF, tem audiobook, tem tantas mensagens. Entre em prece por você e pelo que partiu. Porque a comunicação vai através da prece. Descagem direta com Deus, DDD. Vivia, esse serviço estava quase acabando. Com a pandemia ele aumentou, que foi uma maravilha. Porque todo mundo está fazendo descagem direta com Deus direto, né? Principalmente com medo de pegar o Covid, de desencarnar. Então, vamos entrar em prece. É um lenitivo para o nosso espírito. A prece e você veja depois como você se acalma. Faça uma respiração. Inspire, segura o ar e solte 3 vezes. Isso acalma, oxigena. Depois faça uma prece. Ah, mas eu não sei rezar. Faça uma Ave Maria. É uma linda oração. Um Pai Nosso, oração. Ou então feche os olhos, relaxe e deixe o seu coração falar por você. É muito, muito gostoso e prazeroso. Você quer ver uma coisa, um teste? Experimenta rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, com a mão aqui, no pescoço. Quando você terminar, veja o que você vai sentir nas suas mãos. Você vai sentir a vibração da sua voz nas suas mãos. Essa é a vibração que a oração faz. Nos envolvendo todo o ambiente que você está. Não peça só por você, não peça só pela sua casa. Peça por você, pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pelo mundo. Peça pelos encarnados e pelos desencarnados que ainda estão presos nesse mundo terreno. Porque ainda temos, infelizmente, muitos espíritos que desencarnaram, mas que ainda não aceitam a desencarnação. Aí o sofrimento deles é maior. E o nosso desespero, porque eles partiram, isso junta, fazendo um sofrimento maior, umas correntes mais fortes. Dói. Dói, gente. Quem falar que não dói, dói. Tem 20 anos que minha mãe desencarnou. E dói. Mas aí eu fico lembrando das comidas gostosas que ela fazia. Toda vez que eu vejo uma peça de crochê, eu lembro dela. Falo, nossa, como ela gostaria. Hoje, quando eu vejo o YouTube dando aula de crochê, tantas coisas que ela fazia, muito trabalho manual, eu falo, nossa, se a minha mãe estivesse aqui vendo toda essa tecnologia.
Como ela não ia se deleitar com isso? Então a saudade é grande, ela não acaba e a gente tem que aprender a conviver com ela. Não é ausência, porque quando você para, faz uma prece, pensa e se conecta, está ao seu lado. Está a sua ausência física. Já diz o ditado que ninguém morre quando vive no coração do outro. E é isso que nós precisamos. Acalmar nosso coração. Porque uma coisa é certa, não tenha medo. É a única coisa certa que nós temos na vida. Vamos desencarnar todos. Mas hoje, mais amanhã, ninguém vai escapar. Mas o tempo de encarnação daqui na Terra difere de um para o outro. Uns precisam de pouco, outros precisam de mais, outros precisam de mais. Então, a gente tem que viver nesse mundo terreno sabendo que hoje estamos aqui, mas e amanhã? Nós não sabemos como é que vai ser o dia amanhã. Amanhã vai amanhecer sol? Amanhã vai amanhecer chovendo? Amanhã o tempo vai estar nublado? Não podemos afirmar. Então, o amanhã é muito extenso. Então vamos ver hoje. Por isso que a cada manhã nós ganhamos um presente. Porque o dia de hoje é o nosso presente. Ontem foi o passado. Hoje é o meu presente. Amanhã é o meu futuro. Não posso viver no passado. Nem posso viver no futuro. Eu tenho que viver o meu presente. Hoje. Tenho que me cuidar. Tenho que me proteger. Mas eu posso viver. Gente, eu não estou presa, eu não estou confinada, eu estou dentro do meu lar. Eu estou com a minha família. Então vamos nos descobrir. Vamos nos amar. Vamos nos tolerar. Vamos começar a nos ver através do olhar do outro. Por que só o outro quer problema e eu não sou? Mas aí quando ele desencarna, ele passa a ser santo e está tudo bem. Vamos nos preparar para o amanhã. Seja neste mundo ou no espiritual. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, ou se é depois de amanhã, ou se é daqui a 3 da manhã que nós vamos partir. E a gente vai fortalecido em Deus, na fé, e a gente vai caminhando. Aí ele diz mais. A outra questão de ser considerada é a do merecimento. No ensaio que desenvolveu sobre a pluralidade da existência, na parte 2ª do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec afirma que cada um será recompensado segundo seu merecimento real. Neste caso, devemos não somente avaliar o merecimento dos entes que ficaram na Terra em se receber mensagens, mas também o merecimento dos que desencarnaram em se dirigem aos seus entes queridos, informando-lhes sobre sua situação no plano espiritual. Olha, tem um livro que chama Crianças no Além. Um casal, ele era filho de japonês e morava em São Paulo. E esse rapaz, quando ele tinha 18 anos, ele encontrou uma mulher na rua e essa mulher parou e falou para ele assim: você vai casar, vai ter 3 filhos e vai perder os 3 filhos no mesmo dia. Ele
ele levou um susto, porque ele não estava esperando. Ninguém está esperando ser abordado na rua e receber uma notícia dessa, né? E tempo passou, ele realmente veio, casou e teve 3 filhos. E ele ficou com aquilo na cabeça, ele tinha um medo danado das crianças saírem sozinhas. Ele não deixava as crianças saírem sozinhas. Só podia sair com ele e com a esposa. Ele não deixava. Ele tinha um medo de que aquela profecia que a mulher falou para ele se concretizasse. Passou o tempo. Um menino estava com 12, o outro com 7, a menininha pequena. E na cidade vizinha, moravam uns parentes dele, ia ter uma festa e ele tinha um compromisso, ele não podia ir. E a cunhada dele perguntou se ela poderia levar as crianças. Aí ele falou, tá bom. Ele levou todo mundo na festa, voltou para a cidade dele com a esposa e falou, depois eu venho buscar. Porque ele não confiava que ninguém transportasse os filhos dele. E foi buscar as crianças. E quando eles estavam retornando, na Presidente Dutra, quando ele foi fazer o retorno para entrar na cidade dele, um caminhão pegou. Antes, um pouquinho antes, a cunhada dele estava sentada atrás com os 2 mais velhos. E a cunhada tinha um bebezinho de colo. Na frente estava o pai, a mãe e a menina pequena, de 2 anos, a menorzinha. Só que a cunhada começou a se sentir mal. Então elas trocaram. A menina de 2 anos passou para trás e o bebezinho passou para frente. Ou seja, os 3 filhos dele ficaram no banco de trás. Quando ele estava chegando na cidade dele, que ele foi fazer um retorno para entrar na cidade dele, na Presidente Dutra, um caminhão em alta velocidade pegou o carro dele. E os 3 filhos faleceram. Ele, a esposa, o bebezinho e a cunhada se salvaram. Agora pare e imagine a situação desse casal, principalmente a dele, né? E ele tinha contado para a esposa. A esposa, a mãe ficou desolada, que ela não queria, a vida acabou para ela. Acabou mesmo, ela não tinha mais ânimo, não queria mais viver e tal. E depois de um certo tempo, a situação dela estava tão coisa, e eles muito desolados, eles não tinham mais vontade de viver. E um casal de amigos convidou para irem a Uberaba, para ver ao encontro do Chico, para ver se recebiam alguma mensagem. E realmente eles receberam a mensagem. O filho mais velho, de 12 anos, conseguiu mandar uma carta. E na carta eles explicavam que eles estavam bem, que eles estavam sendo amparados pelo avô, que o avô que estava ajudando ele a escrever a carta, e que coisa. E ele fala assim, mamãe, por favor, não chore. Não chore esse choro de desespero. Se você pudesse ver a minha irmãzinha, o desespero que a minha irmãzinha fica quando você começa a chorar. E depois explicou que eles estavam estudando, que eles estavam bem, que eles estavam felizes e tal. E depois pediu que doasse todos os brinquedos, todas as roupas para crianças que necessitadas e tal. E depois disso, dessa carta, acalmou os corações do pai e da mãe e tentaram voltar a uma vida normal.
Então, o nosso sofrimento fica pior para eles. Porque já imaginou, você está vendo lá a sua mãe desencarnou, ela está vendo o seu desespero, ela fica em desespero também. Então, é por isso que temos que tentar. É muito difícil, eu sei, é muito complicado, mas não é impossível. Nós, nessa hora, nós temos que nos juntar à espiritualidade amiga, a Jesus, a Maria, a Deus, Pai de infinita misericórdia, e pedir amparo, consolo, força, para que possamos nos acostumarmos com a ideia. Que dizer que passa, que vai ficar tudo bem, que é natural. Posso até falar, antes de eu passar pela experiência, porque quando eu passo pela experiência é tudo muito diferente, né? O outro sempre é mais complicado, mas para a gente é um drama. Então, a gente precisa, não é conformar. Eu falo mais é acostumar mesmo. Quer conversar com seu ente querido? Converse. Mande um recado. Ou tá tudo bem aqui, que você esteja bem também. Um dia nós vamos nos reencontrar com a graça de Deus e vamos nos fortalecer. A saudade é muito grande, mas espero que você esteja bem. Eu vou ficar bem para que você também esteja bem. Não é drama. Isso não é drama. Porque nós não somos preparados para perder ninguém. É muito difícil. Uma mãe perder um filho, eu acho que deve ser a dor mais insuportável da vida. A mãe perdeu o filho. O filho perder uma mãe também é muito ruim. Mas a mãe, além da dor, ela ainda fica preocupada, porque ela acha que ela, do lado do filho, ela vai conseguir fazer tudo bom e do melhor para ele. Porque ela vai estar ali cuidando. Quem vai cuidar dele? Ninguém vai cuidar dele igual eu posso cuidar. Então, tem todos esses detalhes, né? Então, vamos lá. A utilidade das comunicações é outro ponto importante. Em várias circunstâncias nas obras básicas, encontramos a justa colocação dos espíritos para que observemos se há um fim útil naquilo que desejamos. Nesta mesma lógica, somente teremos a possibilidade de receber uma mensagem de entes queridos se for necessário, e não para atender à curiosidade ou outras motivações que não revelam grandeza da alma. Como podemos perceber, há uma série de fatores a serem considerados, porém isso não é impedimento para que as comunicações aconteçam. Os próprios espíritos narram a felicidade que sente por serem lembrados por nós e a alegria em se comunicar, situação em que podem informar sobre sua nova situação no plano espiritual. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meios de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja,
tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Comentário de Allan Kardec na questão 935 do Livro dos Espíritos. Então, nós vemos que os Espíritos vêm nos falar. Podemos nos comunicar a qualquer hora. Oh, Pai, que saudade! Saudade do seu café, saudade da sua risada, saudade dos seus casos. Oh, minha tia que era tão risonha, que adorava uma brincadeira, adorava um baile. Podemos, por que não? Um amigo que foi, só não podemos nos revoltar. Revoltar jamais, porque prejudica a eles e a nós. As mensagens de entes queridos desencarnados, pois, funcionam como uma prova incontestável da realidade da vida após a morte, do corpo físico, demonstrando de forma inequívoca que os laços de afetividade persistem no mundo espiritual. Além disso, servem como consolação àqueles que permanecem no campo da vida, estimulando-os às conquistas dos valores da eternidade, para o breve reencontro com os que lhes precederam no plano maior da vida. Então vamos procurar ler um pouco a codificação, os livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que nos ampara, nos consola, é o lenitivo para as nossas dores. E temos assim tanta literatura. Nós temos os livros de André Luiz que trata tão bem desse assunto também. A vida continua sempre. Nossos amados não estão mortos, apenas ausentes temporariamente. Por fim, lembramos que não somente as mensagens mediúnicas possibilitam essas bênçãos. Uma situação muito oportuna para entrarmos em relação com nossos entes queridos é durante o desprendimento da alma pelo sono. Afirmam-nos os espíritos da codificação que é tão habitual o fato de irdes encontrar-nos durante o sono com amigos e parentes com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Isso está na questão 414 do Livro dos Espíritos. No entanto, para que isso aconteça, mais do que simples fato de querer quando desperto, é preciso evitar que as paixões nos escravizem e nos conduzam durante o sono a campos menos felizes da experiência espiritual. Então, tudo que tivermos merecimento, nós vamos passar. Tudo pelo amor, tudo pela fé. E tudo tem sua hora, tem seu tempo certo de acontecer. Porque às vezes nosso ente querido, nosso amigo, nosso amor desencarnou, mas ele foi levado a um hospital, está em tratamento. Quem viu o filme ou leu o livro Nosso Lar, vê. André Luiz ficou em tratamento, lá no hospital, todo mundo em tratamento, para poder se recompor, para tomar ciência do que estava acontecendo, de que ele estava ali, por que ele está ali. Aí sim, depois
a gente possa se comunicar. O problema é que nós somos imediatistas, né? Nós queremos tudo no estalar dos dedos. E não é bem assim, né? A vida continua sempre. Nossos amados não estão mortos, apenas ausentes temporariamente. O verdadeiro amor independe da presença, por isso é eterno e une todas as pessoas que o partilham. Aprendamos a viver para aprender a morrer. É o que eu falo sempre. Nos preocupamos em ter uma ótima casa, um carro, de podermos passear, viajar. Afinal de contas, eu tenho que gozar a vida, eu tenho que descansar. A vida é para ser vivida, é para ser festejada. Eu tenho que me distrair. Mas a finalidade da reencarnação não é essa, não. A finalidade da reencarnação é trabalharmos na nossa evolução. É nos trabalharmos, nos autotrabalharmos. Aí ninguém quer, porque dá trabalho. Porque a tal da reforma íntima é complicada, é difícil, é dolorosa, mas quando você consegue dar o primeiro passinho, olha, você fala assim, quando você passa pelo primeiro pedacinho, você fala, nossa, eu passei, eu consegui. Ninguém quer descansar, diz que a morte é um descanso, né? Mas ninguém quer descansar. Mas não é descanso, o espírito não descansa, o espírito trabalha aqui. Quando nossos corpos estão descansando, estão dormindo, quando estamos dormindo, nossos corpos estão em repouso, nosso espírito correto, ele é o mundo de origem dele para refazimento das energias e trabalho. Pelo trabalho a gente se aperfeiçoa. E o trabalho, ele é bom, ele é gostoso, ele é prazeroso. E quando é para trabalhar para Jesus, então, nossa, fica muito melhor. Quando você começa a estudar a doutrina, quando você começa a vivenciar esse estudo, aí você vai falar assim, poxa, não é que a Marilene tem razão? Sabe por quê? Porque você começa a se conhecer. Porque mudar o outro é muito fácil. É muito fácil você chegar para o outro e falar assim, olha, muda esse corte de cabelo, não gostei muito não. Ai, bota outro óculos mais moderno. Ah, por que você não faz uma plástica? Mudar é muito fácil, mudar por fora. Mas quando você muda o seu interior, aí as coisas ficam bem mais complicadas. Temos um corpo físico para a nossa caminhada de aprendizado na Terra, mas somos mais do que um corpo de carne. Somos espíritos eternos que vivem para sempre. Então, meus amores, meus queridos, é isso. A morte realmente não interrompe a vida. E para terminarmos, para encerrarmos, porque se a gente for falar nesse assunto, a gente fica aqui por horas e horas e horas, porque é muito extenso, né? Porque cada caso é um caso. O livro dos Espíritos tem muito. O capítulo 5 é imenso, a gente pode ir lá, pode estudar um pouquinho e tentar entender. E tentar entender. Até que a gente entenda. A gente vai tentando entender, até o momento que vai chegar que a gente fala assim, entendi. Não é que quando você entende, o sofrimento passa, não. Você vai sofrer.
Só que o sofrimento vai ser... Não tem a fé raciocinada? Você vai ter o sofrimento raciocinado. Aí você vai ver que tem muita diferença um do outro. E para encerrarmos, eu trouxe uma mensagem. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam. Pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora das suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Então, que possamos nos basear nessa mensagem de Santo Agostinho e procurar dar ao nosso coração um pouco de paz, de calma, de paciência e de amor pela partida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos amores. Perco a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perco as pessoas que amo, mas nunca o amor por elas. Perco vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos. Perco a coragem, mas nunca perco a fé. E mesmo que eu perca tudo, nunca perco a esperança de ter tudo outra vez. Na casa de meu pai há muitas moradas. E com certeza a morte não interrompe a vida, pois somos espíritos imortais, reencarnados em busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução. Foi um prazer estar com vocês. Espero que eu tenha conseguido o objetivo de fazer a demonstração de que realmente a morte não existe, que tudo é transformação. Nos transformamos. A semente, ela morre dentro da terra para que a árvore floresça. Então, não é morte, transformação. E somos assim. Deixamos o corpo físico que recebemos emprestado e retornamos à pátria espiritual para um novo amanhã do espírito. E vamos nos despedindo e com uma prece final.
Senhor, obrigado por mais essa oportunidade do trabalho. Que a tua paz, o teu amor, tua luz e tua misericórdia esteja neste momento em todos os corações de encarnados e desencarnados que habitam esse plano terreno. Que tenhamos a certeza de que somos espíritos reencarnados em busca da nossa própria evolução. E que, amparados por Ti e pela espiritualidade maior, de mão dadas, possamos caminhar juntos por essa senda terrestre. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá a todo momento, pelo ontem, pelo hoje e pela possibilidade de um amanhã. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia, obrigado pela oportunidade do trabalho. Fiquem com Deus e que tenhamos uma noite de sono reparador para que amanhã retornemos à nossa caminhada. Um beijo no coração de todos. Até logo. Boa noite.